conversar com o Marco Antônio Villa, hoje aqui não está no estúdio com a gente. Bom dia, professor Villa. Bom dia, Denise, bom dia a todos. Chovendo muito, viu? É tempo horroroso, árvores caindo aí pelas ruas, aqui nas proximidades. E vamos falar de um grande ponto aí, de quase uma crise que nós temos no país mesmo, com relação a Gustavo Bebiano. Professor Villa, a gente tem desde ontem acompanhado todo o noticiário, as informações, e para os dois lados, ele fica, ele não fica, ele quer ficar, ele vai pedir demissão, Bolsonaro já vai exonerá-lo na segunda-feira. O fato é que é uma situação muito mal resolvida e nociva, não é, para esse momento que o país vive? Sim, claro, a questão central para o país hoje, especialmente, mas não só, mas especialmente, é a questão da reforma da Previdência e tal. A grande questão que durante vários dias, as mães dos últimos 3 dias, 2 dias e hoje ainda, né, especialmente, é a questão da saída de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tudo porque um dos pés daquele tripé nefasto do governo. Eu sempre digo que tem um tripé de luzes e um tripé das sombras. Do tripé das sombras, uma das pernas são os filhos do presidente. Os 3 são terríveis. Flávio, envolvimento com Fabrício Queiroz. Eduardo, que quer ser ministro das Relações Exteriores, e ariete de um extremista norte-americano que nem o Trump aguentou. E, finalmente, o Carlos Bolsonaro, que fica 24 horas com o presidente da República, escreve Twitter em seu nome, Carlos, em nome do presidente, inclusive se autoelogiando, que é inacreditável, e acha que ele é uma espécie de presidente atrás do pai. Ele não é nada, ele é vereador na cidade do Rio de Janeiro, que por sinal ele abandonou no momento mais grave que a cidade está passando, enchentes, desabamentos, violência, tudo. A questão toda é essa, uma briga entre um filho que tem certo desequilíbrio, como nós sabemos, emocional, evidente, qualquer um, não precisa ser um psicanalista de escola para chegar a essa conclusão, e sabotando o secretário-geral da presidência. A impressão que dá que tudo isso terminará, claro, como já sabemos, com a saída de Gustavo Bebiano do governo, e não pode ocupar qualquer direção de estatal, porque a lei proíbe, mas ele já não tinha aceito, e provavelmente o bom senso indica, com o Carlos voltando ao Rio de Janeiro, vindo lá na Câmara Municipal e trabalhando, porque ele está em Brasília, estava antes em São Paulo, no Albert Einstein, e abandonando os seus eleitores, mas recebendo o tutu, certamente, né? Agora, professor Villa, é uma situação bastante complicada. Bebiano tentou ficar no governo, ele resistiu, disse que não pediria demissão. Agora ficaria uma situação muito difícil de ser administrada no dia a dia, porque ele tem um cargo estratégico, não é? Perfeito, ele foi desautorizado pelo presidente da República, que o chamou, grosso modo, de mentiroso. E ele mostrou aos ministros militares, Gustavo Bebiano, né, aos ministros de origem militar, vale destacar, que estão no governo, as trocas de mensagem via WhatsApp que teve com o presidente da República naquele mesmo dia. Ele não tinha condições de continuar, ele tinha de pegar o boné dele e tentar sair de cabeça erguida nessa situação. Nós estamos há 45 dias, 46 dias do governo e há uma sucessão de problemas do tripé negativo. PSL, um amontoado de gente sem a mínima condição de ser parlamentar e que foi eleito graças ao nome de Jair Bolsonaro, os seus filhos, fonte eterna de problemas, que depois dessa questão do Carlos, vai reaparecer a questão de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Pode escrever. E o outro pilar, que são os ministros que estão na transição entre a alta para a baixa idade média. Eles são cruzadistas, político-ideológicos, eles estão no século XI, né? A Damares não para, né? O ministro da Educação não para, das Relações Exteriores sumiu do mapa, e que são elementos nocivos ao governo. Vamos ver se o presidente entende que para o seu governo, mas principalmente para o Brasil, é condição sine qua non acabar com esse tripé negativo. E uma das pernas são seus filhos. Evidentemente que filho não é demissível na relação familiar. Evidente, isso qualquer um sabe. A questão que se coloca é a influência nefasta, nociva ao governo e ao Brasil de seus filhos. E no caso, a entela do Carlos Bolsonaro. Agora tem a situação em aberto também, depois de como vai ficar a relação do presidente Bolsonaro com o partido.
Não é? Com o partido. E mesmo as denúncias que apareceram não seriam envolvendo apenas Gustavo Bebiano. Tem a presidência do partido, tem toda uma situação a ser investigada também que corre em paralelo a esse conflito direto que nós estamos vendo entre o presidente Carlos Bolsonaro e Gustavo Bebiano. Não é só uma questão de conversa de Twitter. A questão que envolve o partido passa por Luciano Bivar, o seu presidente e dono da legenda, quando o Bolsonaro se deslocou para o PSL. Luciano Bivar é uma pessoa problemática. Eu não sei se ele tem currículo ou capivara na linguagem policial. E por que eu estou dizendo isso? Em 2001, quando ele era presidente do Esporte de Recife, ele comprou na CBF, não se sabe de quem, o então técnico, parênteses, Emerson Leão, disse que, em hipótese alguma, receberia sequer essa proposta, quanto mais aceitaria, já disse que não tinha nenhuma informação sobre esse fato e não faria um ato absolutamente imoral, deixou bem claro, quando Luciano Bivar deu entrevista contando que pagou para a CBF, não se sabe para quem, né? Antônio Lopes também disse que não tem nada a ver com isso, então, diretor da CBF, pagou para convocar o volante Leomar, para valorizar o passe dele. Esse é Luciano Bivar. Agora, durante a semana, vimos que gastos do PSL em Pernambuco foi empresas do filho do Luciano Bivar. A questão é o Luciano Bivar, que não é flor que se cheire. Como eu disse, eu não sei se ele tem capivara ou currículo tal. A questão que se coloca é que o partido é o segunda perna do tripé. É um problema. Nessa semana, um dos deputados, de acordo com o que foi publicado, quando perguntado para um jornalista, eu ouvi o áudio, porque o jornalista depois postou o áudio, perguntando o que ele achava dessa divergência, um deputado federal por São Paulo disse, eu quero que você, não vou continuar, porque é linguagem de ator pornô, não vale nem a pena falar. Mas reticências, é esse o nível, né? Então, o partido, já disse, é bom você não fazer profecia no passado, por isso que é importante, está escrito, eu escrevi vários artigos, falei diversas vezes que era outra das fontes dos problemas. Então, é necessário acertar a sua casa antes de resolver questão vital para o Brasil, que é a reforma da Previdência e tal. Isso que precisa ter um governo unido, com discurso único, uma articulação eficaz com o Congresso Nacional. Caso contrário, e venho dizendo há semanas isso, a derrota da reforma da Previdência é a derrota do quadriênio presidencial. O governo acabou. Ou o governo ganha, e o Brasil ganha, principalmente o Brasil ganha, com a reforma, ou o governo acaba. Agora, é necessário profissionalismo, gente capaz, equilibrada emocionalmente, e começa, Denise, com uma questão que eu insisto. O relator da reforma da Previdência tem de ser um deputado experiente, com trânsito em diversas correntes políticas, que conheça o Congresso Nacional, conheça o projeto e seja respeitado. Isso é central. Começa tudo pela questão que envolve o relator. E a partir dali, uma eficaz, de forma republicana, articulação com o Congresso Nacional. Agora, professor Vila, haverá aí talvez um conflito na agenda do governo, que o presidente Bolsonaro tuitou agora cedo, há cerca de 40 minutos, que na próxima terça-feira apresentaremos projeto da lei anticrime ao Congresso, elaborado pelo ministro Sérgio Moro. O mesmo visa endurecer as penas contra assassinos, líderes de gangues e corruptos. Portanto, na véspera da apresentação do projeto de reforma da Previdência, será encaminhado o projeto anticrime. O senhor vê condições, professor, de encaminhar essas duas propostas tão importantes simultaneamente? Eu acho que aí vai ser uma questão de velocidade. Uma reforma da Previdência é uma corrida de 100 metros. Quer dizer, você tem aquele corredor, o Bolt, quase eu também, eu faço 9,8 em 100 metros. Então, é aquela corrida de 100 metros. A outra é uma corrida de 400, 800, tal, né? Então, é diferente o ritmo da corrida. A reforma da Previdência é o ponto fulcral, a questão central do país, tal. Evidentemente que as medidas encaminhadas pelo Ministério da Justiça, do pacote contra o crime organizado, né, e a questão da segurança pública, os brasileiros, nós clamamos por isso, mas há uma questão de velocidade e de diálogo. Tudo indica, e eu acompanhei declarações recentes do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele acredita, se for tudo bem encaminhado, que na Câmara, em junho, seria aprovado, desde que haja uma eficaz articulação. Aí temos de lembrar que tem de ir para o Senado,
né? Pode ser que haja, estou chutando aqui, mas uma convocação extraordinária do Congresso, do Senado, melhor dizendo, desculpe, que seria importante, porque nós invadiríamos o mês de julho e é condição indispensável que isso tramite rapidamente no Senado. Inclusive, pela leitura que a gente faz nesse momento, a tramitação ela vai ser mais simples no Senado do que na Câmara dos Deputados, inclusive porque grande parte da luta, da disputa política vai dar entre os 513 deputados. O governo diz que está preparando uma cartilha para cada deputado, uma campanha na internet, na TV, no rádio, para explicar a reforma, ganhar a batalha da comunicação, que é algo muito importante. Então diz que está fazendo isso e espero que faça com eficácia. Agora, a velocidade das duas propostas ela é distinta. A prioridade é a reforma da Previdência, mas você vai correndo com a questão do pacote da Justiça e Segurança Pública pelas comissões. Mas tudo indica que primeiro vai chegar a reforma da Previdência para votar. Agora, eu não creio que um não dialogue, que crie problemas para os outros. Eu acho que eles estão plantando uma história que isso pode retirar votos da reforma da Previdência. Eu acho que a reforma é tão séria para o país que não é um pacote que enfrente crime organizado e corrupção que vai tirar votos da reforma da Previdência. Pois é, professor, eu ia perguntar exatamente sobre isso. A gente sabe da independência entre os poderes, mas o fato é que essa aparente fragilidade no governo federal respinga nos outros setores, no caso, por exemplo, do Legislativo. O próprio Rodrigo Maia havia dado um puxão de orelha para que, né, Bolsonaro resolva essa situação. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão também, né? Nós temos que verificar esse caso, se é para chamar uma babá, não sei o que precisa fazer para colocar ordem dentro de casa, né? Quando as crianças não conseguem se organizar. Isso daí pode, então, de fato, atravancar essas medidas. E como é que fica em relação ao PSL, que de fato é o partido que mais cresceu no Brasil, né? Nesse diálogo, já que Bebiano, que é o cara que acabou construindo toda a candidatura de Jair Bolsonaro dentro do PSL, se houver essa ruptura, como é que fica para negociar com essa gigantesca bancada? Olha, eu acho que o Gustavo Bebiano teve um papel, mas não me parece que seja tão relevante. A candidatura a Bolsonaro é um fenômeno eleitoral que nós já analisamos no calor da hora, mas o tempo vai dizer para tentar entender aquela conjuntura de 2018 e 2017, que na verdade veio da questão desde 2015 das manifestações de rua, 2016 impeachment, quer dizer, uma conjuntura muito determinada que envolve também a desmoralização das instituições, o desastre que foi o PT, tudo isso e tal. O Bebiano foi um homem, naquele momento de confiança do presidente, que o colocou como presidente interino do partido durante a campanha eleitoral em 2018, e o Bivar foi cuidar dessa candidatura e pegou do fundo eleitoral, porque são duas coisas diferentes, fundo eleitoral e o fundo partidário. Do fundo eleitoral, uma grana fabulosa para pagar a sua campanha. Ei, Bivar, capivara ou currículo? Não sei o que o senhor tem, né? Seria bom, inclusive, a gente ter um tete-a-tete. Gostaria muito aí, até para ver aquele cabelo platinado que o senhor tinge todo dia. Então, a questão que se coloca é que o partido é nada. E nós já cantamos essa bola há muito tempo. É um amontoado, no momento, de 55 parlamentares. Não tem consistência política e ideológica tal. A questão que se coloca é dar uma ordem unida, para usar uma expressão agora da moda, frente às circunstâncias, para que o partido atue de forma organizada. Mas será difícil, em outras questões, além da reforma da Previdência, que envolve interesses do governo, atuar dessa forma. O partido é uma verdadeira bagunça e essa vai ser uma herança que o governo vai ter de levar nesses próximos 4 anos. Muito bem, professor Vila, obrigado pela sua participação conosco aqui. Valeu. Na edição de sábado. Não tem Santos, torça para a Ferroviária, por favor. Um grande abraço. Farei, porque eu gosto muito do Dudu e Bazani. Bom dia, bom final de semana. Bom dia.